today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. By now you should have somehow realized what you're not to do. Fala galerinha, belezinha? Galerinha, vamos dar continuidade aos nossos estudos. Nessa semana nós vamos resolver a nossa quarta semana do PET volume 3. Nós vamos continuar falando a respeito dos circuitos elétricos, mas especificamente nós vamos falar a respeito das associações de resistores. Belezinha? Então vamos para a nossa primeira questão, pessoal. Nossa primeira questão é a questão da PUC Minas e ela fala o seguinte, ó. No circuito da figura a seguir, é correto afirmar que os resistores, então ele quer saber o que está em série e o que está em paralelo nesse circuito. Quando eu olho para esse circuito, o que eu estou vendo? Estou vendo uma associação mista de resistores. Tem vários resistores onde eles estão associados em série e associados em paralelo, tá? Então eu vou falar para vocês aqui o que eu estou vendo aqui e o que vai ser a nossa resposta correta. Quando eu olho para esse circuito, o que eu estou vendo? Estou vendo o meu resistor R1 e R2 associado em série. Eu estou vendo R1 e R2 simultaneamente associado em paralelo com o meu resistor R3. E eu estou vendo o meu resistor R4 e R5 associados em paralelo. Beleza? E aqui tem um nó aqui por onde a corrente elétrica vai dividir. Tá bom? Então, ou seja, de acordo com isso que eu acabei de falar com vocês, qual que só pode ser a nossa resposta correta? A nossa resposta correta só pode ser o quê? A letra B de bola, onde R1 e R2 estão associados em série. Todas as outras afirmativas, todas as outras afirmações, elas são incorretas. Então, nossa resposta correta só pode ser a letra B de bola. Belezinha? Nossa segunda questão, pessoal, é a questão do Cefet e ela fala o seguinte, ó. A figura 1 representa uma associação de resistências idênticas e a figura 2 uma bateria e fios de ligação, o que vai fechar o nosso circuito e montar o nosso circuito. Para se obter o maior valor de corrente elétrica, os fios devem ser ligados nos pontos. Para a gente resolver essa questão, pessoal, o que a gente vai fazer? Nós vamos levar em consideração a nossa primeira lei de Ohm. Então eu vou fazer U é igual a R vezes I. O que eu vou fazer? Eu vou isolar o valor do meu I. Quando eu isolo o valor de I, o que eu tenho? Eu tenho U sobre R. O que eu estou vendo aqui nessa equação? Eu estou vendo que a minha diferença de potencial ela é constante, que é fornecida pela bateria, ela não vai mudar. Então a minha resistência elétrica ela vai variar de forma inversamente proporcional com o valor da minha corrente, ou vice-versa. Isso significa dizer o seguinte, que quanto menor for o valor da minha resistência, maior vai ser o valor de quem? Da minha corrente. Então, se eu quero obter uma alta corrente elétrica nesse circuito, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ligar esse circuito com o menor número de resistências possíveis. Beleza? E isso só vai acontecer quando esse gerador estiver ligado entre os pontos o quê? C e D. Quando eu ligar esse gerador nos pontos C e D, eu vou ter um circuito elétrico que contenha somente o quê? Um resistor. Então a nossa resposta correta só pode ser o quê? A letra D de dado. Beleza? Galerinha, vamos para a nossa terceira e última questão então, dessa nossa semana de exercícios. Essa é uma questão que dá um pouquinho mais de trabalho, mas não é uma questão difícil e eu vou fazer com vocês por etapas. Uma questão da Mackenzie, ela fala o seguinte, ó. A resistência elétrica do resistor equivalente da associação abaixo entre os pontos A e B é, então, da mesma forma. Aqui eu tenho uma associação mista de resistores, onde eu tenho vários resistores que estão associados em série e associados em paralelo. O que a gente vai fazer? Nós vamos ir desmontando esse circuito, nós vamos ir resolvendo esse circuito por etapas, beleza? Então, quando eu olho para esse circuito, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente começa a resolver ele de trás para frente, beleza? Então, quando eu olho aqui, por exemplo, eu estou vendo os meus resistores, esses dois resistores aqui, ó, R e R. Esses dois resistores, eles estão em série. Então, ou seja, a resistência equivalente, que eu vou chamar de RS1, que é dessa nossa primeira resistência, ela vai ser igual a quanto? A R mais R. Então, eu tenho uma resistência equivalente que vale 2R. Essa é a nossa primeira resistência equivalente. Encontrado, então, o valor da nossa resistência equivalente, pessoal, o que a gente vai fazer? Então, nós vamos substituir esses dois resistores por um, que vale quanto? 2R. Então, o nosso circuito, que antes era assim, passa a ficar o quê? Passa a ficar assim. Então, quando eu olho para esse circuito agora, o que eu estou vendo? Eu estou vendo dois resistores
que estão associados em paralelo. Então eu estou vendo esse resistor que vale 2R, deixa eu marcar isso aqui, esse resistor, peraí. Então eu estou vendo esse resistor que vale 2R em paralelo com esse outro resistor que vale quanto? 2R. Então eu vou resolver essa associação em paralelo, que eu vou chamar de RP1. Como eu tenho dois resistores em paralelo e esses dois resistores são iguais, então o que eu posso fazer? Eu posso fazer 2R sobre 2. Então eu vou ter aqui uma resistência em paralelo 1 que vale quanto? Que vale R. Então esses dois resistores, eles podem ser substituídos por um único resistor que vale quanto? R. Beleza, pessoal. Encontrada a nossa resistência equivalente desses dois resistores 2R e 2R, o que a gente vai ter então? Eu vou ter um novo circuito, onde eu vou ter agora dois resistores associados em série. Então eu estou vendo que esses dois resistores aqui, ó, que eu estou circulando, que eles estão associados em série. Então essa resistência equivalente que eu estou chamando aqui de RS2 vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 2R, que é R mais R. Beleza? Encontrada essa resistência equivalente, então o que eu vou fazer? Eu vou substituir esses dois resistores por um só que vale quanto? Que vale 2R. Aí eu estou vendo que esses dois resistores aqui, ó, esse de 2R com esse de 2R, voltam a estar associados em paralelo. Então eu tenho aqui uma associação em paralelo que eu vou chamar de 2, que vai ser de 2R sobre 2. Corto 2 com 2, então eu tenho uma resistência em paralelo 2 que vale quanto? Que vale R. Aí a gente vai continuar fazendo esse processo. Então o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou substituir esses dois resistores aqui por um único resistor que vale quanto? Vale R. Aí a mesma coisa, eu volto a ter esses dois resistores que eu estou circulando aqui associados em série. Então essa resistência em série aqui que eu estou chamando de RS3 vai voltar a ser de quanto? De 2R, que é R mais R. Pessoal, mesmo procedimento, tá? Então esses dois resistores que agora que valiam R mais R passaram a ser um resistor que vale 2R, agora eles são um novo resistor que vale quanto? 2R. E esses dois resistores, eles estão associados em quê? Em paralelo. Então eu posso dizer que essa resistência em paralelo 3 vai ser igual a 2R sobre 2, corto 2. Então esses dois resistores, eles podem ser substituídos por um que vale quanto? Que vale R. E é o que nós vamos fazer. Beleza? Então, pessoal, então esses dois resistores, eles vão passar a ser um único resistor agora que vale R. E eu vou voltar a ver que esses dois resistores aqui, ó, agora estão associados em quê? Em série. Então essa resistência em série, que eu estou chamando de 4 agora, volta a ser de quanto? De 2R. Então, pessoal, esses dois resistores, eles podem ser substituídos por um, que vale 2R, e a gente vai então encontrar a nossa resistência equivalente total, que é levando em consideração todos os resistores do nosso circuito. Então a nossa resistência equivalente, ela vai ser igual a quanto? A 2R dividido por 2. Então a nossa resistência equivalente total do circuito vale quanto? Vale R. Então a nossa resposta correta só pode ser o quê? A letra B de bola. Belezinha? Feels the way I do about you now.